Olá a todos, vamos fazer uma apresentação sobre o que eu tenho encontrado muito nas organizações quando executamos projetos técnicos na área de análise de sistemas e principalmente na área de Business Intelligence. Mas o objetivo da palestra não é falar em Business Intelligence, e sim falar e conversarmos sobre uma nova forma de administrar negócios através de indicadores, ou seja, de KPIs, né? Uma nova visão de gestão, de controle e de crescimento organizacional. Uma maneira nova de se pensar e ver a organização através dos seus indicadores, mas entendendo em primeiro lugar o que são indicadores, o que são KPIs. Vamos para, imitando o Sérgio Chapelin aqui no Globo Repórter, sempre. O que são, onde é que eles vivem, do que eles se alimentam esses elementos, essas KPIs. Essas KPIs são algo, vivem em algum lugar e se alimentam de alguma coisa. Isso é muito importante que fique na cabeça de todos. Os gestores tenham essa visão clara. KPI vem de uma sigla em inglês, Key Performance Indicator, ou seja, indicadores chaves de performance. Uma forma de medir se uma ação ou um conjunto de iniciativas estão atendendo os objetivos propostos pela organização. Vejam bem, atendendo objetivos propostos pela organização. O indicador de desempenho é um valor quantitativo que permite que a empresa possa medir o que está sendo executado e dê elementos de gerência, de gestão, para que se atinjam metas planejadas. Por isso essa imagem de performance envolvendo ao redor estratégia, processos e projetos. Existe a necessidade de metas planejadas, de objetivos, para que eu possa pegar um indicador de desempenho e ver se eu estou atingindo essas metas e objetivos. O sucesso das organizações hoje depende de dois níveis que eu considero importantíssimos: as pessoas e a utilização inteligente das informações que eu tenho. A pirâmide representa a evolução disso aí. Ou seja, eu tenho dados que crus não significam nada. Esses dados transformados em conjunto me montam informações. O trabalho e a análise desses dados me permite ter conhecimento, ou seja, como é que está meu negócio. E acima disso, eu posso, pensando em olhando para fora, prevendo, fazendo predições do futuro, pensar em sabedoria. Onde vivem as KPIs? Elas vivem dentro do seu negócio. Né? Em todos os sistemas de informação, em todos os dados que existem, eu tenho ali plano de negócios dentro da empresa, eu tenho projetos, eu tenho viabilidades, eu tenho necessidade de gestão, mas eu tenho medidas que a gente chama de métricas. Essas medidas combinadas entre si, de forma aritmética, me dão o que eu chamo de indicador. Né? Ou seja, exemplificando, as vendas, o valor de vendas de um mês em relação ao outro mês, me dá um valor, pode me indicar um percentual que é um indicador de crescimento dessas vendas. Né? A lucratividade da empresa. E eu tenho no topo da pirâmide a meta, para ver se eu conseguir com esses indicadores, eles vão me dizer, esses indicadores, se eu estou atingindo ou não uma meta. Eles se alimentam do quê? Dessas medidas e métricas desses indicadores. Tá? Então eu tenho que ter, primeiramente, objetivos e metas bem definidos na organização. Né? E conhecer esses objetivos e metas estão ligados primordialmente aos processos de negócio da empresa, aos seus projetos e à sua estratégia de crescimento, a sua estratégia de gestão, o que a empresa deseja, aonde ela quer chegar. Né? Então eu vou trabalhar com meus dados que eu tenho na empresa, em sistemas, vou ver as medidas desses dados
né, em períodos, em janelas de tempo, e vou trabalhar com métricas, ou seja, métricas nada mais são que essas próprias medidas. A gente fala métricas mais especificamente porque elas servem para medir, né, alguma coisa que foi atingida ou não. O maior fundamento é que a gente tem que pensar sempre que sem dados, você é uma pessoa qualquer com uma opinião, mais nada. Se nós não trabalharmos os dados, não prestarmos atenção, não investirmos em análise dos dados, estruturação desses dados, obtenção de medidas com esses dados, nós não temos nada mais do que uma opinião. Nós não temos como ter poder de decisão. Uma boa forma da gente começar essa definição é com base em cada uma das partes interessadas num negócio, no seu negócio propriamente dito. São clientes, é o mercado, é a sociedade, são seus colaboradores, os fornecedores e além, claro, dos indicadores econômicos e financeiros da organização. O ponto mais difícil e o mais importante na construção de uma definição de uma meta a ser alcançada é a forma como nós vamos medi-la. O executivo, o gestor hoje, precisa saber exatamente aonde que ele está, aonde ele pretende chegar e o que é importante, o que é relevante nesse seu processo de negócio. Logo, o domínio do processo, a clareza, o mapeamento dos seus processos é relevante e muito importante para que a gente possa pensar em KPIs. O modelo de negócios vezes o modelo de processos, nós temos que analisar da seguinte forma. A função de um gestor consiste em avaliar o presente, antecipar o futuro, nada de ficarmos naquela ideia de espelho retrovisor. Só olhar o passado que aconteceu não basta. Nós temos que tentar antecipar esse futuro. Temos que determinar que as formas que nós vamos corrigir, aqueles processos que a gente acha, pelas métricas deles, que estão dando errado na organização, com base nessas informações. O domínio do negócio é completamente diferente do domínio do modelo de negócio. O modelo de negócio é determinado pelos processos, pelos seus processos. Por isso a importância da gente ter um modelo de processo, um mapeamento da maior parte, no mínimo, de seus processos. O modelo de negócio é uma visão analítica das medidas do que ocorre, de como acontecem esses processos. Ou seja, sintetizando numa frase única, o que não se pode medir, a gente não pode gerenciar, gente. Então eu preciso conhecer meu processo, preciso medir esse processo, o resultado desse processo, para poder então pensar em gestão desse processo. Sistemas de performance, indicadores. Sistemas de performance, pensar em BI, em DW, em Big Data. Gente, isso não é uma coisa que a gente constrói botando um monte de gente numa sala e fazendo brainstorming. Não é assim que se faz. Antes disso, nós temos que vir lá de cima da alta diretoria, enxergando os objetivos que foram criados claramente. E é necessário criar uma estrutura de indicadores que estejam correlacionados entre si com os processos, com a sociedade, com seus negócios, com seus clientes, com suas lideranças e com as suas estratégias, principalmente. Relações de causa e efeito têm que ser dominadas para que mais adiante eu possa atuar em ações e tomar decisões para melhorar resultados que estão fora da minha meta, fora dos objetivos da organização. Nós temos que saber contar a história desses indicadores. Saber corrigir desvios positivos ou negativos, presentes hoje ou futuros desvios. Criar ações para evitar ou corrigir ou que não aconteçam esses desvios, principalmente num momento de crise econômica, de alta concorrência, em que todos os seus concorrentes estão procurando soluções. E a solução de correção de objetivo para poder tomar ação direta ou então até hoje já automáticas de correção.
Ou seja, é importante termos muita atenção aos desvios dos objetivos em relação dos valores, perdão, em relação aos objetivos e metas estabelecidos pela organização. Como é que a gente realiza essa gestão? Principalmente ela é cíclica, principalmente com metas. Primeira coisa, nós temos que identificar uma visão estratégica da empresa. Quais são as metas táticas e as metas operacionais? Uma vez isso definido, nós vamos então partir para ver o seguinte: o que é que tem que ser medido? Definir o que tem que ser medido na organização. Em relação ao quê? Em relação à minha estratégia, às minhas metas, tanto táticas quanto operacionais. Depois, nós temos que definir o seguinte: o que é que, através dos sistemas de informação, dos dados que existem na corporação, eu posso medir efetivamente. É muito comum encontrar-se casos em organizações em que se quer medir algo que nós não temos dados nem informação a partir desses dados que nos permitam criar uma métrica, uma medida para essa finalidade. Terceiro ponto, a gente tem que coletar dados para isso. Quem coleta, gente? Como coleta? Quando que essa coleta é feita? Isso começa a envolver tecnologia? Não, gente. Nós estamos falando em forma de operacionalização de um processo de gestão. Os dados que nós temos estão íntegros? Esse é um ponto muito crítico. Limpeza, cleaning de dados, como se fala, é muito importante. Quando nós temos sistemas distribuídos, onde os dados se repetem em vários locais, nós temos que buscar um trabalho de limpeza desses dados, né, organização desses dados, para que eu saiba o seguinte: esses dados, nossos dados realmente estão íntegros. Em quarto ponto, nós vamos processar esses dados. Mas com que frequência, que formato, em que sistema que é processado isso? Qual a precisão desses dados? Todas essas questões entram dentro do conceito de meta. Nós estamos buscando agora, a partir dos dados, chegar na informação. Então nós vamos agora analisar os dados, as relações entre os dados, tentar ver quais são as tendências dessas informações, se elas estão de acordo com o planejado, com os objetivos, se as nossas metas da organização, esses dados mostram que estão sendo atendidas, ou seja, estamos adquirindo conhecimento da organização em cima dos dados e das informações. Num ponto mais já final, nós vamos apresentar e usar essa informação sumarizada, sumários de avaliação, traçar em cima disso planos desses sumários, planos de ação. Temos um desvio de meta de vendas, temos um desvio de lucratividade, o nosso profit está muito baixo, houve uma queda, há uma tendência de mercado, como enfrentar o mercado, qual é o plano de ação? E, finalmente, como a gente chama de sabedoria, é o momento de implantar as ações corretivas. Essas ações corretivas são implantadas no mesmo ciclo, voltando então a trabalhar em cima das metas táticas, das estratégias, das metas operacionais e da própria visão da empresa. E as metas gerenciam todo o processo de gestão. Sem metas e sem objetivos claros, bem definidos, não adianta nós falarmos em BI, em Data Warehouse, em Big Data, não adianta falar em tecnologia e nem em arquiteturas, porque nós ainda não temos definido o núcleo que nos leva a ter uma gestão eficiente. Qual é a realidade atual hoje? As informações históricas relevantes sem processo identificado ao qual ela é aderente. É muito comum a gente encontrar aplicações, desenvolvemos um BI e nos mostram relatórios históricos, mas sem relevância. Eles não têm uma identificação de qual processo esses dados são aderentes, eles se referem. Né?
pressuposições originais que não valem mais. Peter Drucker diz: o que adianta querer o novo se a gente não abandona o velho? Ou seja, botar conceitos originais que não valem mais para o mercado atual, para as novas realidades operacionais, para a nova situação econômico-financeira de um país, de um estado, de um ramo, de uma vertical de negócio. Nós temos que pensar hoje que existe também um grande volume de dados que não são estruturados. Nós temos documentos na organização, nós temos documentos na área pública, nós temos decretos digitalizados, normas digitalizadas, nós temos as mídias sociais. Você olha um carroceiro hoje, um puxador de uma carroça na rua, você vê que em vez de na plaquinha atrás dele, ele tem o número do celular dele. Ele está nas mídias sociais, gente. Ele tem opinião, ele é formador de opinião. Então, o nosso grande desafio hoje, seja para uma empresa pública ou seja para uma empresa privada, é tirar inteligência dos dados. É o nosso maior desafio no momento para uma gestão eficiente e que dê sustentação de crescimento e manutenção de empresa. E não a gente ficar vendo portas se fechando, empresas em dificuldade, né? Concorrência, os seus concorrentes crescendo e você ficando para trás. Então, foco, tirar o máximo possível de inteligência dos dados. Quais são os grandes erros que existem quando se criam KPIs? Atenção, gente, isso aí é muito importante. Elas desempenham um papel na avaliação tanto das áreas individuais de uma empresa, divisões, vou analisar meu financeiro, vou analisar meu recurso humano, como me interessa também as KPIs para ver a gestão do desempenho geral, a relação de recursos humanos com financeiro, com vendas, né, com infraestrutura, com custos. O desenvolvimento de métricas de KPIs ajudam a criar sistemas de medição, sistemas de informação em toda a organização. Você sente a necessidade que é preciso medir alguma coisa e não tem um sistema. Tenho que pensar em criar sistemas para informatizar, para ter meus dados organizados, estruturados, né, para que eu possa pensar em fazer a gestão de desempenho de uma determinada área que hoje não está automatizada. Quando a gente monta um sistema de KPIs, baseado seja em BI, em Big Data, vamos observar alguns fatores. Primeiro, já encontrei empresas que dizem, não, precisa ter umas 10, 15 KPIs. Não existe isso. KPIs devem ser no máximo 3 a 5 KPIs para a organização como um todo. Cada KPI pode ter de 2 a 5 KRAs, ou seja, resultados de área, né? Que resulta área. Ou seja, ela não pode ser, eu não posso ter na organização uma montanha de KPIs. Não há gestor que vá olhar 5, 20 relatórios para poder tomar uma decisão sobre a organização. Se tiver o número ideal considerado no mercado hoje são 3 KPIs. Uma econômico-financeira e outras 2 a serem definidas levando em conta recursos humanos, equipamentos, produção, vendas. Né? Mas nada de uma montanha de KPIs. Mas sim analisar, ter QRAs, análise de desempenho de áreas, isso também é importante. E outra coisa, hoje uma KPI tem que poder ter a agilidade, a flexibilidade, de mudar para se adequar ao momento em que nós estamos vivendo. Ou seja, os objetivos da empresa mudam hoje em função de uma crise econômica, as KPIs têm que mudar. Nós temos que adaptá-las, nós temos que adequar o cálculo, a forma de obtenção dessas KPIs para continuar aderentes ao mercado e aos objetivos da empresa. Porque os objetivos da empresa não são aqueles que foram criados junto com a missão dela lá no início da fundação e nunca mais mudam. Não, eles mudam. Eles mudam de acordo com o crescimento, com o mercado, com a situação econômico-financeira, com a situação social do país. Né? Então, voltamos de novo a falar.
KPIs. O número de KPIs ideal deve se ficar entre 3 e 5 KPIs. Os resultados de uma área, os QRAs que a gente fala, são importantes. Eles são estratégicos, principalmente para a área interna da organização e até externa. Né? Ou seja, onde eu posso ter fortes resultados positivos, tem que ser realizados para que a gente consiga atingir aquele objetivo estratégico. Né? Quando eu enxergo muito a área comercial, uma área de vendas nesse aspecto de QRA, que é onde a gente mais vê demonstrações de ferramentas, de softwares, em cima de força de vendas. Né? Ou seja, ele tem que poder se mover em direção a realizar a longo prazo a visão de organização da organização para o sucesso, para os objetivos da organização. Resultados das áreas principais são muitas vezes se referidos como fatores críticos de sucesso para a gente chegar às KPIs. Não são os resultados que são fatores críticos. Prestem bem atenção. Não é o resultado de uma área principal que é crítico para eu obter uma KPI, um indicador de performance corporativo. Como é que eu posso chegar lá? Então, hoje eu tenho 2 grandes guarda-chuvas. BI, que é um guarda-chuva de várias ferramentas e processos de tecnologia, né? CRM, entre eles, Salesforce, Data Warehouse, Data Mart, e o conceito de Big Data, já um guarda-chuva maior, que começa a trabalhar já com os dados semi-estruturados, não estruturados, além dos dados estruturados. Mas, na realidade, gente, nós estamos no mesmo ambiente. São dois. Big Data é um pouquinho de modismo. Lá fora ele está um pouco mais avançado que aqui, mas é um grande guarda-chuva que abrange uma série de atividades embaixo dele. A maioria das empresas, a grande maioria, considera que investir em um projeto é só investir na aquisição do software. Isso é um pouco culpa do mercado de software, que vai e apresenta soluções miraculantes, lindas, grandes gráficos, dashboards, né? Com muitos gadgets, reloginhos mostrando situação simuladas. Errado, gente. A software é lá no finzinho. BI, Big Data e Big Data são só um meio, não é o fim. O fim ainda são a definição de um projeto, objetivos e metas. Desenvolver processos de analytics, como falam, não é só apertar botões e aparecer uma tela linda. Né? Eu preciso ter uma equipe interna, não somente de TI, com habilidades de experiência técnica e de negócio, para que eu possa executar um projeto de Big Data, de BI, de Analytics, ou pensando em um projeto para obter indicadores de desempenho. Mas, lá atrás, volto a bater na mesma tecla, eu preciso da alta gestão envolvida na definição de objetivos e metas da organização. Qual é o caminho para chegar lá? Voltando, definir os objetivos da organização, qualificar essa equipe envolvida com BI ou Big Data, identificar e corrigir o modelo de processos. Sem modelo de processos é praticamente impossível chegar a sucesso com programas de BI, projetos de BI, Big Data, se eu não tenho a visão e a identificação e o modelo bem definido dos meus processos. As métricas definidas devem deixar extremamente claro para todos na organização qual é o impacto dela nos negócios. Só devem ser definidas e coletadas medições necessárias. Não vamos medir aquilo que não tem a mínima, não nos leva a lugar nenhum. Não é? Medir um número de dias em que o vendedor trabalhou. Necessariamente isso não vai me levar a lugar nenhum. Os números
devem deixar claro qual é o desempenho da equipe. Se é uma equipe de vendas, por exemplo, como se bate tanto no mercado, os números devem dizer qual é o desempenho delas. Não os dias que ela trabalhou. Eu quero saber o desempenho dela num período de tempo. As decisões vão ser tomadas com base nesses resultados. Esses são os caminhos. Voltando, batendo na tecla de novo, identificar e corrigir o processo, o modelo de processo. Gente. Sem modelo de processos, não vai adiante. E outro, tem que ter um envolvimento global de todos dentro do negócio para entender o que uma métrica impacta no negócio, no seu trabalho ali, na sua mesinha, na frente do seu computador, o que impacta essas métricas definidas para o negócio da organização. Então, voltando, mapeamento e domínio de processos. Os processos são desenhados normalmente em BPM a partir de macroprocessos. Depois eu tenho os processos principais que compõem esse macroprocesso, tenho os subprocessos. Cada subprocesso tem um conjunto de atividades e cada atividade dessas tem as suas tarefas. Os grandes fatos de negócio estão no meio desse círculo, no processo principal e nos seus subprocessos. As KPIs vão aparecer, os indicadores de performance são dos processos principais. Tá? Os elementos que participam, quando a gente fala em BI, a área de processos onde estão as dimensões que participam, estão ali no meio daquelas atividades. São os que exercem essas atividades de um subprocesso de venda direta, o subprocesso de venda indireta, o subprocesso de telemarketing, né? Essas áreas são participantes de um processo principal de vendas, por exemplo, né? De vendas de produtos nacionais, digamos que seria esse o processo principal. Então é muito importante que se trabalhem com mapeamento e com domínio, que se tenha domínio desses processos. Por isso que eu coloquei esse slide nessa apresentação. Quais são os grandes fatores críticos de sucesso para uma gestão? 3 pontos: processos, pessoas e tecnologias. Processos, escolha e medição desses processos. Governança dos dados que eu tenho sobre esses processos. A existência de uma área de inteligência de processos na organização. As pessoas, a cultura da organização. Perdão. Existe uma frase que diz que a cultura da organização pode almoçar um projeto, os objetivos todos que se deseja atingir com um projeto de BI ou Big Data. Por quê? Porque se nós formos contra a cultura, nós não puxarmos a cultura, ou não adequarmos, ou não evoluirmos a cultura da organização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que trabalhar perfis profissionais, equipe e formação profissional. E não é equipe de TI. É equipe, como a gente fala, é equipe como um todo. São analistas de negócio, são gestores, são os clientes, né, da TI. São as pessoas que trabalham na organização, as pessoas que fazem acontecer. Essa é a importância de formação profissional e de ter os perfis certos de envolvimento com a gestão e com os resultados. O envolvimento desses profissionais com os resultados é fundamental. Funcionário e empregados sem envolvimento, com um perfil que não é um perfil corporativo, que não visa a empresa, não é que ele tem que ser puxa-saco ou ele tem que ser camiseta, ele tem que ser orientado a enxergar o objetivo do seu trabalho para o resultado da organização. Por fim, tecnologia. Eu tenho que ter ferramentas adequadas. Tenho várias ferramentas boas no mercado, caras, médias, software livre, ferramentas free. Tenho que ter uma administração do meu banco de dados.
ou seja, eu tenho que ter domínio completo dos dados da empresa. Isso é uma responsabilidade de TI, com participação ativa dos clientes, né? Das pessoas que compõem a organização. Elas nos definem, elas utilizam esses dados e nós temos que garantir que esses dados tenham qualidade e organização, através de uma boa administração de dados. O novo perfil profissional existe hoje para trabalhar com Big Data e com uma gestão orientada a indicadores de desempenho. Ele tem que pensar em negócio, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de tecnologia. Né? Um profissional de TI hoje tem que ter uma visão de gestão de dados e o próprio cliente tem que ter essa visão de que existem dados a serem sob uma gestão, que não é simplesmente bota um dado aí para mim. Ele tem que ter habilidades comportamentais em relação à organização e, inclusive, visão estratégica. Ou seja, ele tem que entender que seu trabalho, o ponto que ele afeta com as suas atividades, as estratégias da empresa. E até sugerir, né, estratégias, ter uma visão que possa contribuir para as estratégias da empresa. E, finalmente, uma característica de marketing, tanto pessoal quanto marketing da empresa. Né? A gente quer profissionais que falem bem da empresa. Um profissional falando bem multiplica ou passa a ideia, deixa duas pessoas, digamos assim, com uma boa imagem na empresa. Um profissional que não faz marketing na empresa, tem um profissional que fala mal da sua empresa, prolifera 10, 15, 20 pessoas com uma imagem errada da empresa. Então, esse conjunto de características profissionais que nós temos que treinar o nosso pessoal e criar esse novo perfil profissional com todas as características para que a gente possa pensar em ter uma gestão orientada a indicadores de desempenho e com isso conseguir ter predição, ter a visão da situação da empresa, poder enxergar a empresa no futuro, ter ações de correção rápidas e nos adequarmos ao mercado rapidamente. A evolução da solução, nós começamos antigamente com somente dados, nós tínhamos um sistema que a gente chama de OLTP. Toda a área da empresa tinha o seu sistema, né? Suas transações, seus dados guardados, planilhas Excel, outros em pequenos sistemas, em plataformas diferentes. Nós passamos para a era da informação com os ERPs, né? Sistemas já integrados, que já eliminou muito da redundância da informação, de ter a departamentalização dos sistemas. Hoje os ERPs fazem esse papel. Veio a era do conhecimento com DW, com BI, onde nós começamos a sumarizar, a selecionar esses dados e começamos a ter relatórios de análise, visões históricas da evolução dos dados, de como é que estão acontecendo, conhecermos alguns indicadores de desempenho setoriais e até indicadores globais corporativos, e estamos caminhando para o nível da gente chama de sabedoria, né? Que é o Big Data, o Data Science, é o cientista de dados, quem fica estudando dados para ver mining, fazer pesquisa de dados, características, indicadores de novos perfis de clientes, novos perfis de usuários de benefícios de uma empresa pública, por exemplo, detecção de fraudes, né? Aspectos comportamentais, aquilo que está dentro, aquilo que está fora, perfis não identificados, que mais? Podemos encontrar uma série de comportamentos e de informações que, a um primeiro olhar, num DW, a gente não vê. Né? Ou seja, o data science nada mais é do que análise e principalmente mining, né? Mineração de dados para descoberta de novos padrões, conjuntos, características comuns de alguma informação. Por exemplo, quem é que compra xarope para tosse, por exemplo? Né? Que tipo de público compra e por que ele compra xarope para tosse?
Quem se automedica, no caso do setor, segmento de farmacêutico? O segmento farmacêutico é dividido em self-medication e medicações prescritas, né, controladas. Então, assim, nós temos, no ambiente de sabedoria, no Big Data, nós começamos a trabalhar com dados não estruturados, com opiniões de mídias sociais, com o histórico de documentos, né? Pesquisa de palavras-chave em documentos digitalizados, em revistas digitalizadas, em jornais digitais, em mídia digital, em mensagens de telefone celular. Ou seja, é uma infinidade de dados, gente, que não temos como medir hoje. Mas temos que aprender devagarinho, chegar lá e tratar esses dados. Os objetivos, gente. A missão básica de BI e Big Data é prover sustentabilidade corporativa através de uma gestão de portfólio de produtos que permitam otimizar os negócios com os nossos clientes, tanto presentes quanto futuros. Né? Eu tenho que ter uma missão bem definida na empresa. Se a empresa não tiver uma missão, o resto que gira ao redor disso não vai acontecer. E hoje eu não tenho mais que ter uma simples visão, eu tenho que ter visão futura. O que eu quero? Eu quero estar entre as 5 maiores empresas XXX, ou seja, de alguma coisa na América Latina, e eu quero ser a preferida dos meus clientes. Ou seja, fidelização. Eu quero estar entre as 5 maiores e ter uma fidelização muito grande. Isso envolve 4 áreas: clientes, financeiro, processos internos, aprendizado e crescimento, como vocês veem aí. Né? Financeiro, atingir receitas planejadas, manter custos, gastos planejados, atingir margens planejadas, tá? E a sinaleirazinha sempre nos indicando vermelho, amarelo ou verde, como é que nós estamos dentro desses objetivos, como é que estamos o atingimento desses objetivos, para que eu possa ter ações corretivas, ações de incentivo, ações imediatas, automáticas, processos internos, gente. As entregas dos projetos internos nas datas, a redução do tempo dos chamados de clientes ou internos para TI ou de clientes para as diversas áreas da empresa, manter os contratos vigentes com clientes que eu tenho hoje e com fornecedores, isso é importante. Não ter faturamento pendente na empresa, e por incrível que pareça, hoje nós encontramos isso. Está faturamento pendente, que ainda não tem um produto para mandar para o cliente. Gente, nós estamos perdendo cliente. Atingir o pipeline, ou seja, o planejamento, expectativa de vendas planejada. Nem sempre se atinge, porque às vezes criam pipelines malucos, altíssimos. Mas temos que saber sempre acompanhar como estamos em relação a atingir esses pipelines. Né? Aprendizado e crescimento. Manter baixo turnover, gente. Não podemos, às vezes me perguntam assim, mas eu vou investir nos meus funcionários e depois perco. O que é melhor? Não investir e não ter desempenho, ou investir e perder? Ou investir e ter pelo menos um bom tempo de desempenho de acordo com o desejado. Manter a capacitação das equipes para reduzir o retrabalho. Quanto mais capacitado o nosso pessoal, menor o retrabalho. Mas investir no pessoal, aprendizado e crescimento é muito importante. O empresário não pode ter medo de investir, porque vai perder o funcionário para outra empresa. Vai perder o funcionário para outra empresa por uma questão de atendimento, de ambiente, de valorização, de reconhecimento, às vezes por proposta financeira. Mas pior de tudo é não aprimorar a capacidade de conhecimento desses meus profissionais, para que eu possa atingir e ter aquele perfil profissional qualificado para
atingir as metas. Os clientes, gente, temos que aumentar o número de clientes referenciais. Isso é um objetivo. Aumentar a base instalada. Né? Diminuir o nosso call rate. E acompanhar isso de perto, muito de perto. Fidelização, gente. Os clientes que são referência e são de extrema importância para a visão futura. Eu sou preferido desses clientes. E esses clientes me trazem novos clientes, eles referenciam a empresa. E aumento com isso a minha base instalada. Uma recomendação. Nós temos que identificar a carência nas informações que nós possuímos dentro da organização. Primeiro, tipos de dados que nós temos. Estruturados, se nós vamos partir para ter dados não estruturados ou semi-estruturados. A apresentação desses dados ela é full-time, ela é constante, estão sempre disponíveis. Eles têm acesso móvel. Hoje, é o que eu estava falando, se até o carroceiro tem celular, eu tenho que pensar que eu tenho que ter mobilidade no acesso às informações que estão dentro da empresa. Eu tenho que ter compatibilidade dos dados para qualquer tipo de equipamento. Eu tenho que ter interação, eu tenho que ter self-service. Eu tenho que permitir, através de um ambiente móvel ou dentro do ambiente da empresa, do cliente não depender mais de ligar para a TI para conseguir um relatório, ou uma planilha, ou um novo formato de análise. Ou ele quer fazer uma consulta ad hoc, ele quer criar uma consulta, eu tenho que ter essa possibilidade de apresentação e de interação com ferramentas e com conhecimento para o cliente. E a infraestrutura, eu tenho que ter dados históricos, eu tenho que ter insights de infraestrutura para que eu possa suportar toda essa carência de informação, caso eu tenha essa carência. A maioria das empresas tem essa carência. Vamos, gente, então, em busca de identificar e resolver as carências de informação que nós temos. Uma recomendação para isso é criar o que a gente chama de BIC, né? É o Business Intelligence Competence Center. Ou seja, a partir de agora, BI não é mais uma coisa exclusiva de TI. Certo? Eu tenho pessoal de TI, eu tenho pessoal de negócios, eu tenho pessoal analítico. Né? Ou seja, eu tenho skills analíticos, skills de negócio, skills de IT. O BI Competence Center, ele é um conjunto de pessoas que vai trabalhar em cima de montar as estruturas de BI e Big Data da organização. O skill de negócios, esse perfil de skill de negócio das pessoas, são aquelas que podem nos dizer quais são as métricas e decisões, como é que é a organização e seus processos. Esse pessoal, esses clientes dentro da empresa, esses funcionários, são de fundamental importância. Porque eles vão nos definir a visão do BI. E eles vão, principalmente, nos ajudar a ter controle do financiamento desses projetos. Eu vou ter um owner, eu vou ter um patrocinador para isso aí. Né? E eles vão entrar para dentro do processo metodológico. O skill de IT ele é mais voltado para ferramentas e as aplicações, saber utilizar as ferramentas, as aplicações, administração de dados, fazer o processo de integração, de administração do BI, né? Desenvolvedores, gerenciar programas, metodologias, né? Planos de tecnologia. O skill analítico são os profissionais da empresa que trabalham muito e, se possível, com uma formação até estatística de processos, que podem enxergar e nos dizer quais são as necessidades do negócio, estabelecer padrões, estabelecer até um plano de tecnologia, né? Definir também a visão do BI e saber o que é um processo, por exemplo, de mineração, de regressão, né?
de classificação. Esse centro de competência, unindo os profissionais de TI, os profissionais de negócio e uma equipe de profissionais com alguma formação matemática ou estatística, é o ideal, é a recomendação ideal. Pode ser que eu não tenha estatística, mas não custa tentarmos formar alguém em alguns conceitos estatísticos, que não é tão difícil estudar um pouquinho de estatística para saber o que é uma classificação. Né? Então, assim, esse trabalho em conjunto, é o que vai nos dar um resultado final de análise de indicadores e visão preditiva para o futuro. A solução, então, é saber exatamente a organização, a alta direção, saber exatamente onde ela quer chegar quando começar um projeto de BI ou Big Data. Não fazer BI por BI ou Big Data porque é uma palavra da moda, eu tenho que ter Big Data. Não. O que eu quero e aonde eu pretendo chegar com um projeto de BI e Big Data. Solução, recomendação. Claro, realizar um projeto de BI ou Big Data, mas dentro daqueles princípios, treinar e desenvolver uma equipe de profissionais no ciclo completo de BI e Big Data. Vejam bem, treinar e desenvolver uma equipe de profissionais nesse ciclo completo, e envolver e comprometer os altos escalões da organização. De nada adianta eu ter uma equipe treinada, bonitinha, tudo, se meus diretores não estiverem envolvidos e comprometidos. E, inclusive, participando desse BI Competence Center, se possível. Usar algum mentoring, né, para acelerar o processo e treinamento das equipes. E fundamental, gente, criar um BI Competence Center. Acabar com a história de que BI é uma coisa só da TI. BI não é só da TI. BI é uma arquitetura de dados. Big Data é outra arquitetura de dados mais ampla, mas são processos, gente. Envolvem a organização como um todo. Essa é a nossa recomendação sobre trabalhar com um novo modelo de gestão baseado em indicadores. A grande questão que se coloca é: você está preparado? A sua empresa está preparada para isso? Pare e pense um pouquinho. Eu estou preparado ou eu já estou fazendo alguma coisa errada? Já comecei pelo lado errado. O que a gente pode fazer? Nós temos um grupo Platinum, chamado Grupo Platinum, um grupo fechado nacional e internacional, de especialistas em BI e Big Data, Mastermind BI, diversos especialistas e autores de obras sobre BI, metodologia, Big Data, trabalhando em cima de soluções avançadas de mining, de data lake, de Big Data, de gestão de metadados, de qualidade de dados, modelagem de dados, trabalhos de arquitetura, né? Um trabalho colaborativo, que é o que tem que se buscar na organização. Trabalho colaborativo, ambientes colaborativos. Fazendo treinamento completo, tem a necessidade de fazer um treinamento completo em análise e projetos de BI e Big Data, fontes de dados, o que é ETL, modelagem multidimensional, como é que se identificam KPIs, mentoring, podemos nos ajudar vocês apenas acompanhando os projetos de BI e Big Data, para auxiliá-lo naquilo que surge em dúvida, um mentoring de como melhor fazer o projeto, ou desenvolver projetos com as principais ferramentas do mercado, sem que exista uma amarração, eu só trabalho com essa ferramenta. E, principalmente, um ponto muito importante, nós podemos assessorar vocês na parte organizacional para definir exatamente quais são as KPIs que a sua organização vai possuir. Ok, gente? Muito obrigado. Nós somos a Machado Consultores, trabalhamos em parceria com diversas organizações e empresas em Porto Alegre, em todo o Brasil, para todo o Brasil,
com soluções de projetos de sistemas, projetos de business intelligence, soluções de automação logística. Aqui estão meus dados. Eu tenho 30 anos de experiência no mercado, não gosto de fazer apresentação curricular no início de palestra. Deixo meus dados para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, estou sempre aberto. Sou autor de 5 publicações em cima de bancos de dados, business intelligence e segurança da informação. E nos colocamos aqui à disposição de vocês para qualquer consulta e qualquer troca de ideias por WhatsApp, via esse número de telefone, ou pelo e-mail, e teremos o maior prazer em atendê-los ou até em visitá-los e apresentar nossos recursos, equipes, parceiros e soluções, assim como a amplitude de ferramentas do mercado e auxiliar numa possível escolha de ferramenta ou integração entre ferramentas, o que já está existindo hoje no mercado. Muito obrigado a todos.